Pessoal, vou falar sobre a declaração do Papa no Domingo da Misericórdia. Essa notícia foi sugerida por Jailson Mendes, anarcocapitalista. Então vamos à notícia. O Papa falou na missa dele do Domingo da Misericórdia, dia 11, que dividir bens não é comunismo, é cristianismo puro. E olha só, eu concordo com ele, 100% correto, realmente. Dividir bens não é o que o comunismo prega. O comunismo prega um Estado que roube bem das pessoas para distribuir esses bens igualmente, que garanta que todos tenham acesso aos mesmos bens de forma coercitiva. Isso é comunismo. Isso é totalmente diferente de você dividir os seus bens de forma voluntária. Caridade, a pessoa doar os bens dela para outros que precisem, isso é essencialmente voluntarismo, isso é anarcocapitalismo. É a pessoa fazendo voluntariamente caridade, ajudando aqueles que têm menos, que estão necessitados. Agora, são coisas extremamente diferentes você fazer isso por vontade própria, porque você quer ajudar, isso é um sentimento natural humano. Eu sei que as religiões todas pregam caridade, e eu acho isso uma coisa muito bacana. Mas o fato é que a caridade, antes de ser algo relacionado à religião, é algo intrinsecamente humano. As pessoas gostam de ajudar, se sentem bem ajudando. Isso é muito importante realmente porque nós vivemos em sociedade. Sempre vai ter pessoas que passam por dificuldades, por situações muito ruins, que precisam de ajuda. Isso é normal, sempre acontece. Então, é natural do ser humano ajudar aos demais em necessidade. Então, se tudo isso é voluntário, é feito de forma voluntária, isso aí é puro anarcocapitalismo. Mais do que religião, é anarcocapitalismo. Agora, é engraçado que, do jeito que é colocada a matéria aqui, né, dá a entender, eu posso estar lendo demais, tá, gente? Como eu falo para vocês, eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou ateu de carteirinha, embora minha família seja católica, muito religiosa, eu particularmente sou ateu, não acredito em nada. Mas tenho um respeito enorme por quem tem religião, pelos católicos, por judeus, por muçulmanos, por todas as religiões. Agora, o que eu li nessa notícia aqui, e me corrijam se eu estiver enganado, é que o cara quis colocar isso como um puxão de orelha no pessoal católico religioso que é contra o comunismo. Entendeu? Dando a entender que, na verdade, embora ele tenha falado que dividir os bens não é comunismo, ele quis dizer que sim, comunismo nesse sentido, de igualdade, não sei o que lá, não sei o que lá, que vocês sabem, é só lorota que o comunista conta para você, não é verdade. O comunismo nunca foi sobre dividir bens. Mais adiante ele fala aqui ó, que o pontífice afirmou, alertou que uma fé estéril não existe compartilhamento nem atenção ao sofrimento dos outros, querendo dizer que querendo criticar quem tem a fé e coisa e tal, não sei. Ok, eu acho justo como ele dizer que deve ser caridoso, eu acho ótimo isso, mas essencialmente a caridade é voluntária, a pessoa é voluntária, ela fornece, ela dá o que ela pode quando é interesse dela. Isso eu sou 100% a favor, isso está 100% de acordo com libertarianismo, você ser voluntário, ser caridoso, é um princípio fundamental. Mas aí ele coloca que sem obras de misericórdia morre, se o amor acaba em nós mesmos e não sei o que lá. Muito bacana o que ele falou, né? Agora, o que me dá a intenção aqui, a gente vai ver mais um trecho mais a seguir, é que ele está justamente dizendo, querendo comparar, dizer que, não, socialismo é amor, é dividir com os outros. Não é. Olha só o que ele fala mais adiante aqui. A declaração recordou a passagem de Apóstolos. Agora, o que ele está falando aqui, isso daqui, pelo que eu entendi, não é o Papa falando, tá? Isso aqui é o jornalista daqui, que, aliás, qual é o nome do jornalista? Qual é o nome da pessoa que escreveu essa matéria? Não tem aqui, curioso. Não tem o nome de quem escreveu a matéria. Eu estou entendendo aqui que foi o jornalista que colocou isso, que a declaração recordou a passagem dos Atos dos Apóstolos, que falava que a primeira comunidade cristã, após a ressurreição, ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo era comum e não havia ninguém necessitado. Ou seja, o cara que escreveu a matéria está querendo forçar a coisa para dizer que não, é comunismo mesmo, tem que ser todo mundo igual e coisa e tal. E ele esquece aqui o fundamental, o que faz a diferença aqui. A diferença não está no ato da caridade. A caridade é natural a todo ser humano, todo mundo tem esse interesse de ser caridoso.
A questão toda é se você vai fazer isso obrigado por um poder central ou vai fazer isso voluntariamente. Eu não sei dessa primeira comunidade que ele está falando aqui, eu confesso para vocês que eu não entendo muito disso daqui, mas como todas essas comunidades em que todo mundo vive em paz e tudo é comum, tribos indígenas também, o pessoal às vezes fala isso, coisa e tal, quando você vai ver na prática isso, você vai ver que isso daqui é geralmente, de novo, eu não conheço esse caso particular, mas geralmente quando o pessoal fala isso, eles estão muito longe da realidade. Quando você vai lá na realidade, vai ver a coisa de fato, todo mundo tem propriedade privada, ninguém fica compartilhando a coisa, o cara já faz a horta naquela região ali, o pessoal já sabe que é ele que usa aquela parte ali para fazer a hortinha dele, ninguém vai lá querer pegar a coisa na horta do cara sem pedir. Propriedade privada é natural do ser humano, ela surge naturalmente. Mesmo lugares, kibbutz em Israel, que é uma experiência israelense muito conhecida, que são comunas e coisa e tal, dentro do espírito do Marx, ninguém é dono de nada. Mas você vai lá, meu amigo, na prática como a coisa funciona, tem a estrutura hierárquica lá, tem quem é dono de quem comanda, e no final das contas, se só tiver uma pessoa que comanda em tudo, pronto, ele é o dono. Não tem esse papo de que, não, é tudo de todos nós, mas ele é quem manda. Então, pô, isso é dele, ele que é o dono da coisa. Não tem essa. Propriedade privada, ao contrário do que o jornalista falou, não é o cara que escreveu a matéria, não é o que o Papa falou. Ele que está jogando esse negócio para não, doação é uma coisa socialista, é uma coisa comunista, e não é, isso é falso. O socialismo, o comunismo diz que o Estado tem que roubar de algumas pessoas para dar para outras pessoas. Isso é errado. Isso vai contra o princípio da não agressão. Você não deve usar violência contra pessoas pacíficas. Se a pessoa não cometeu nenhum crime, o fato dela ter dinheiro não quer dizer nada, o dinheiro é dela. Você não tem o direito de tirar aquele dinheiro dela. Então, é o que eu falo, as pessoas têm a impressão de que não, o governo tem que fazer isso para tornar as coisas mais iguais. E aí que está o grande erro. A pessoa não percebe que, na verdade, o governo vende essa ideia para você de que ele redistribui renda, mas ele não faz isso, ele concentra a renda. O governo é uma máquina de concentrar renda na mão dos políticos, funcionários públicos de alto escalão e empresários amigos dos políticos. É isso que o governo faz. Ele tira o dinheiro de muita gente via imposto, alegadamente dizendo que aquele imposto está tirando mais dos mais ricos para dar para os mais pobres e coisa e tal, mas no final essa grana toda acumula na mão de políticos, funcionários públicos de alto escalão e empresários amigos dos políticos. E é isso que acontece. Então, no final das contas, dizer que comunismo é compartilhar é falso. Compartilhar é anarcocapitalismo, compartilhar voluntariamente. Comunismo é roubo, é você tirar coisa, é agressão pura, é você tirar coisas de alguns prometendo doar para outros. O motivo que você faz para roubar as pessoas é irrelevante. Você não pode, em nenhuma hipótese, sob nenhum pretexto, usar violência contra pessoas pacíficas. Isso é o correto, isso está mais alinhado com a ética católica e com a ética libertária também. Então, eu acho que fazer a reflexão quantas vezes você pode doar, ser caridoso, ajudar o próximo, acho que isso é super válido, acho que todas as pessoas devem fazer isso. Caridade é alguma coisa importante realmente, mas o grande erro, a grande crítica que eu faço aqui é que, embora não seja isso que o Papa falou, o jornalista aqui, a pessoa que escreveu esse artigo, claramente está tentando fazer essa ligação de distribuir, de caridade com socialismo. É muito comum a gente ver essa coisa por aí. E é falho, na verdade é o contrário. O socialismo, o Estado, ele quer usar essa desculpa para tirar dinheiro da sociedade, dizendo que vai distribuir, mas não distribui nada. Mas o Estado cuida dos pobres, da Bolsa Família. Meu amigo, o Estado não te dá nada que ele não tenha tirado de você. E tirou de você. Ele não tirou do mais rico para dar para você. O que ele tirou do mais rico, ele usou para ele. Olha os impostos no Brasil, como é que são. A grande parte imposto sobre consumo. Quem paga mais é o mais pobre. E é isso mesmo. No final das contas, quem paga Bolsa Família é o cara que recebe Bolsa Família mesmo, é a pessoa mais pobre. O governo não faz nada de distribuição de renda, ele é incapaz disso, é impossível ele fazer isso. Ele não tem esta capacidade, mesmo que ele quisesse, mesmo que o interesse dele fosse puro e benevolente, ele tivesse uma visão celestial de fazer distribuição de renda, não faz. E não é só o governo que tem essa coisa, porque se você reparar também, olha só onde a gente pode encontrar também esse tipo de coisa, né?
Papa falou essa coisa toda, mas você já viu a quantidade de ouro que tem lá no Vaticano? Olha só, esse ponto aqui é um ponto complicado, tá? Eu tenho um respeito enorme pela fé católica, tenho um respeito enorme por quem acredita em Cristo, por quem segue essas tradições, mas eu tenho que confessar para vocês que quando você fala da Igreja Católica em si, a estrutura que é feita pelo homem, não é feita por Deus, não é... Bom, eu não sei, posso estar enganado, mas eu não vejo como algo divino, é algo humano, é algo criado por homens, talvez com a melhor das intenções, mas ainda assim uma obra humana. Eu acho que é uma coisa complicada, né? Quanto é que não tem de ouro lá no Vaticano? Então, ok, vamos compartilhar, acho ótimo. E o senhor Papa pretende fazer alguma coisa nesse sentido, ou vai ficar só mandando os outros serem caridosos, né? Enfim, eu não sei se chega a isso, né? Mas de certa forma realmente é importante, eu concordo, caridade é muito importante, e um conselho para vocês, sempre que possível, façam caridade diretamente, procurem uma entidade, um asilo, um orfanato, alguém que esteja precisando em situação de rua. Eu, particularmente, tenho um pé muito atrás, eu sei que a igreja, por exemplo, tem muitas obras de caridade, e isso é ótimo, mas a questão é que é muito difícil você separar o joio do trigo. Tem muitas entidades por aí, muitas ONGs que se dizem beneficentes, que dizem que ajudam os pobres, mas que no final das contas ajudam mais os próprios integrantes daquela organização do que os pobres, né? Você viu o caso da BLM ontem, eu expliquei para vocês, a líder do Black Lives Matter, recebeu um monte de grana para lutar contra o racismo e embolsava a maior parte, dá um dinheiro danado. Então é isso daí, gente. Não confundam caridade com socialismo. Não tem nada a ver. É exatamente o oposto contrário. Caridade é puro libertarianismo. E o Papa está certo. Dividir bens não é comunismo, é cristianismo. Dividir bens voluntariamente, porque você quer, é perfeitamente libertário e está dentro também da fé cristã. Roubar bens de outras pessoas não está dentro da fé cristã. Comunismo não é cristão e não é libertário, por óbvio. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.